Boa tarde a todos. Sejam todos Hello, bem-vindos a mais uma good sessão da afternoon. Brasil Other Week. One more session of Brazil Water Eu Week. sou Marisa I Guimarães, am eu sou Marisa coordenadora da Câmara Guimarães. Temática de I Regulação e coordinate Tarifas regulation e vou tariff moderar essa sessão. team, and I'm A be nossa sessão vai moderating this tratar da session. regulação We'll social speak e o of papel social das regulation, agências the reguladoras. work Nosso of objetivo é discutir e regulators. The identificar quais as objective is to responsabilidades e discuss os the desafios responsibilities, das accountability, the agências que challenges as that agências regulators reguladoras enfrentam nas diversas face regiões do in mundo different regions in para the world, superar as barreiras so que that we can dificultam o overcome acesso the universal aos difficult serviços de barriers abastecimento de água for water e supply esgotamento sanitário, and com sanitary especial ênfase sewage nas treatment, with áreas main rurais emphasis in rural e areas, nos núcleos informais and e also comunidades de informal baixa renda. settlements Para and discutir low-income esse tema, communities. nós To discuss convidamos this o topic, we Jaime Melo invited Batista, Jaime ele é Melo presidente do Batista. Conselho de He's Administração da he's the Liswater chairman Portugal, of a Liswater, Cíntia Leal board Marinho de member. Araújo, que é Sorry, he's the superintendente chairman de of the regulação de saneamento básico da ANA, Liswater a Agência Council. Nacional de Águas, Cíntia Leal aqui Marinho do de Aula, Brasil. she's A Jimena Queiroz Anna's Pita, ela é superintendent, that is especialista the em assuntos Basic Sanitation econômicos da Regulation Superintendência Superintendent. Nacional Jimena de Quiroz Serviços Pita, de she's an Saneamento, a expert in SUNAS, economic do Peru, affairs e a for Ivone sanitation Magawa, que é services, secretária and executiva she da holds the ESAUAS, superintendence que são a Associação at de SUNAS, Peru, Reguladores, and Ivone Magawa, ela she's nos executive fala lá da secretary, Zâmbia. ESAWA's Regulators Obrigada por Association from todos Zambia. aceitarem esse So I nosso thank all of convite. our A speakers Brasil Other Week, ela for tem tradução accepting our invite. simultânea para o Brazil inglês, Water espanhol e Week has português. Você Spanish and pode English and acompanhar Portuguese na plataforma e interpretation, escolher o translation. idioma da Please feel sua free to preferência no choose your botãozinho aqui language that you wish acima do vídeo. to E para speak. saber Just choose mais English, sobre os Portuguese, or nossos Spanish. especialistas Now, to learn more convidados, a about gente our tem os mini expert currículos speakers, deles, we've got their que podem ser bios acessados também a qualquer and momento mini debaixo da resumes tela. that are E available under the screen. importante é a And it's also participação do important to nosso público, mention ela vai se dar to via have a área de our chat da audience plataforma e a gente, interaction. Please use the chat to submit your questions and comments, and we'll address the questions nossos to our palestrantes. speakers. Vamos dar início Now rapidamente let's aqui a nossa begin sessão e now eu our gostaria de session. convidar nosso The primeiro first palestrante, que speaker será o Jaime is Melo Batista, Jaime Melo da Batista Liswater de Portugal. from Por favor, he's the Jaime, fique à chairman of vontade. Você Liswater tem aí Portugal. 12 You minutinhos para have 2 minutes, fazer thank sua you, fala aqui for your conosco. presentation. Thank you. A prorrogação é possível, você pede. If you need a bit of extra time, please let us know. Muito bem, Marisa, muito obrigado. Thank you, Marisa. Sim. I believe you can see my Muito screen. bem. Então, eu vou começar por agradecer o I'd like to convite. begin by Muito gosto de estar I'd like to convosco. Vou begin falar by pouco da thanking regulação for the social, invitation. I'm going to vamos speak of social dizer apenas regulation que a minha and organização also tell you é that centro my internacional ligado organization às políticas is públicas, à an regulação e à international gestão de serviços de center água, connected portanto, to aspectos public da policies governança, and e estamos regulation. trabalhando com reguladores de So muitos we've locais do been mundo working regulators from nessa different parts of partilha the de world experiências e and in práticas this sharing of regulatórias. experiences of Quanto ao regulatory enquadramento do tema, practices. nós As for the sabemos framing of the topic, we know que that a questão da pobreza é uma questão muito poverty preocupante. is one of the E se main nós falarmos issues de and pobreza concerning issues. absoluta ou extrema, And when we speak of extreme or abaixo de absolute 57 poverty, dólares por mês, meaning below nós temos países $57 em per África month, com esse problema we're speaking grave, of countries in mas também Africa temos países na Ásia. mainly Mas impacted, se but there alargarmos o are conceito à countries pobreza in relativa, Asia. que But tem if we move conceito, on to enfim, what we mais call flexível, relative digamos, em poverty, termos that de has a valores, more of a além de flexible concept of África e Ásia, como vê $165 aqui, per month, ela surge we também na can América see do Sul e more Central. countries Portanto, being é impacted, problema especially que South America deve and ser Central considerado nos America. serviços de águas So it should be e, considered when we nomeadamente, think of pelo water regulador, pela services, entidade as well reguladora. as A regulators. entidade reguladora deve And praticar uma the regulação social, regulators agency tendo has a presente os social pobres role in taking into e consideration procurar poor criar people condições para a and universalização do finding serviço, mesmo means for para essa universalization of população, service naturalmente, que providing tem os for mesmos this kind of direitos que population, a because outra,
they have isso tem que intervir less em access todos to os rights seus than other componentes populations, regulatórios e but introduzir other components need to especificidades be also included, regulatórias including para considerar specificities essas situações. pertaining to regulatory Nomeadamente, quando estamos falando de points. regulação estrutural When we speak dirigida of structural ao regulation setor no seu conjunto, and the ele deve entire pensar sempre sector, qual a melhor one organização do must always think setor what is the para best que organization in the possa sector beneficiar a so população that em can geral e muito benefit the especialmente as populações population, mais pobres. in special Quando poor estamos populations. falando da When we legislação, é speak importante que of ele legislation or legal tenha framework, presente it o is seu poder de important to influência have the para power of que seja influence aprovada a legislação of what will be approved considerar in nomeadamente legislation a and especificidade das populações specific mais pobres, and no specific respeito à needs of poor informação, ele deve se populations. preocupar And em when it criar comes to government, we indicadores need e to obter think of how informação to não só create sobre a indicators and média finding da information not only população, about mas the da average of população our também mais population, pobre, but e also of the naturalmente deve poor procurar population specifically, capacitar so that we can better e train inovar nessa área, and nomeadamente inform ajudando os this operadores area. a conseguirem Thus, we being able also gerir to a questão innovate, do serviço para manage as all populações mais services pobres. No que respeita à regulação for comportamental, que é poor dirigida a cada populations. operador, As for aí quando ele behavioral, intervém no cumprimento da lei e dos when they contratos, deve intervene in the garantir, laws por of exemplo, nos contracts, they contratos a also should inclusão de ensure contracts the obrigações de serviço inclusion público a favor of dos pobres. public E na service regulação providing to poor económica, people. And deve in ter sempre economic presente regulation, there o will always acesso be económico dos economic povos aos access serviços, of à affordability, people to service. e que já vamos falar mais tarde. E no que And we'll respeita à speak regulação da more of qualidade do later. serviço, When we ter speak of quality indicadores, of como service, there disse, de should qualidade be de serviço indicators adaptado of a essas service quality zonas. that is E na adaptable to regulação these da areas. qualidade da água, And criar também water mecanismos regulatórios que tenham regulation is presente also as regulation dificuldades das zonas mechanisms de população mais that pobre, predict que elas, obviamente, como todos os outros, têm the que ter needs água of de poor qualidade, mas needs, os recursos but also nessas challenges that regiões são, include de modo quality geral, water. muito But the limitados. resources of these regions are Além disso, usually na very regulação da limited. interface com o When we usuário, think of the regulation and para a interface with explanação, deve users, também ponderar como é que isso it é must be pondered passível de how ser to approach disponibilizado às and populações how mais to pobres. make things available to poor Efetivamente, o people. regulador tem que proteger os So cidadãos the em geral, regulator mas tem has que to dar uma protect especial citizens, atenção but aos I would say cidadãos mais special frágeis, mais attention and pobres. intention to the more Sem frail esquecer também population, outro componente que não to estamos aqui poorer a tratar, mas que é population. importante, And another pensar point that is not nos necessarily the usuários da point of this próxima geração, que presentation, we need to think of coloca também next problemas generations. interessantes, mas não And nesta sessão. this is Que also a very acompanhamento interesting deve point, então but I assegurar won't o be able público? to get Ele deve into estar ciente do que é a estabilidade more details. macroeconómica Now, em think about the cada área macroeconomic servida pelo accessibility for operador, ou every seja, area a served possibilidade by em média aquela população pagar an os operator, serviços, meaning how much they portanto, é pay uma in percentagem do average. encargo anual So desses it's an serviços face average ao of the rendimento whole cost of médio the do services agregado connected familiar to nessa the average área, income of the chief of the essa family, so to estabilidade speak. macroeconómica não tem nenhuma And this definição macroeconomic universal, understanding nem has metas no universais, universal mas a prática definition mostra que nor em países targets, com but it maior does poder de show that compra, our countries with more se adotam em purchase geral power níveis de usually macroacessibilidade em 1 a can 3%, o the desafio macroeconomic cultural é accessibility at 1 1 to para ser 3%. satisfatório, é 2 What I no mean by limite máximo. macroeconomic accessibility, I mean Estamos affordability, falando dos meaning 2 serviços they can combinados, água e dispose 1 saneamento, to mas 3% em of their países com menor income poder to de this kind of compra, esses services. valores tendem a ser But mais in elevados, countries chegando aos 3, where 4, or 5, às vezes populations with 6. lower purchase power, Tem que this também number of monitorizar a affordability atividade varies to 3 to microeconómica, ou seja, não 6%. para a média da população, Now, thinking mas about para as microeconomic famílias affordability, and this is isoladas an que evaluation estão of desempregadas, têm muito baixo individual renda, estão poverty muito of abaixo da média families e in têm que areas ser served by consideradas como the tal. Os operator, and that instrumentos de needs to regulação be social negotiated são specifically. vários, instrumentos Now, da to solidariedade, instrumentos de do macrossolidariedade, de social regulation microssolidariedade. Na instruments, we have solidariedade, several. temos que, One é is importante o regulador promover a existência affordability. do serviço, a facilidade de One ligação ao serviço, to the a easiness to restrição connect to ao the corte, service. ao So corte do no serviço por não pagamento. E na and also restriction to macrossolidariedade, cutting of service estudar providing a due melhor to no forma de payment. agregar os sistemas And para also conseguir study the custos mais best way reduzidos, subsidiar to de forma reduce cruzada costs and os subsidize. Now, operadores, cross to manner all subsidiar operators, internamente cada also operador, subsidize encontrar internally mecanismos de subsidiação, and find adequar a mechanisms estrutura for tarifária a subsidies, essas and situações. also Na microacessibilidade económica, think a of tarifa tariff social é um structures for this instrumento-chave, kind mas situation. também há mecanismos de apoio social Social direto. tariff Se is key, analisarmos cada but deles, there da are parte other de support acessibilidade de mechanisms instrumentos that de regulação accompany this. social, os So when you think instrumentos of de social acessibilidade regulation física, instruments and nós sabemos que o physical regulador tem que accessibility, we promover, think de the alguma forma, a regulations need to construção desses promote sistemas, a the melhoria construction dos of sistemas systems, públicos improve simplificados que nessas simplified zonas public rurais, services, especially periurbanas, in são muito rural importantes, and o melhor outskirts, controle das soluções better autónomas control of individuais, individual a autonomous melhoria de casas solutions, de banho das famílias, quer
improvement diferenciadas of
e a melhoria de poor casas de banho people's em áreas públicas, bathrooms as well as tem public que areas baths promover improvement. também a facilidade de And they ligação, ou also seja, o have to consumidor enable pobre poder connection, ligar ao meaning the poor sistema consumption needs to be sem able ter to connect to the system proibitivo de without having a ligação. prohibited Idealmente type, é não ter o inaffordable custo de kind of ligação, pagando a ligação depois na tarifa. connection. E também a restrição ao And corte por não and the pagamento. connection Criar todo and the monthly procedimento fee has to be que affordable. And permita restriction has to minimizar os cuts due efeitos to de no corte payment. da água So às famílias, they have to garantindo minimize no water mínimo cuts, o chamado volume mínimo vital and da they água a have to essas ensure mesmas famílias. the Os vital instrumentos minimum da volume of water acessibilidade supply. As for macroeconómica, macroeconomic accessibility aí instruments, a questão das here we're agregações dos speaking of what we operadores, call obtendo system economias de escala, aggregation, portanto, custos unitários meaning that mais you baixos e, can portanto, mais scale your passíveis de economy serem so you suportados pelas be able populações pobres, that é to instrumento bring importante. unitary costs that have E, better capacity to por dilute exemplo, vou dar o costs. exemplo de I'm Portugal. going to Se em give you an Portugal example nós in temos Portuguese. 6 In regiões, as Portugal, we três have 6 regions. costeiras, So as here's the 3 do example. interior, as do norte, do And centro e do sul, 3, we have north, se eu center, south. agregar tendencialmente os operadores de acordo com And the north zonas is costeiras and ficam urban agregados and e rural, zonas central is interiores ficam urban and rural, agregadas, and southern eu não vou urban conseguir rural. bons I resultados se eu can agregando os operadores have ricos, os better consumidores ricos, results with de richer um lado, estou consumers, agregando os consumidores and I pobres can do outro. dilute the Mas se eu cost to agregar the os poor operadores numa people. lógica So horizontal, if I connect in a urbana horizontal rural, logic, it's a good que é, option venha, por because exemplo, then I can norte, have a costeiro dispersion of com tariff, norte as we call it, interior, aí eu consigo meaning uma I uniformização can tarifária have em que, de a certa forma, uniform é service possível providing approach, que and that will populações make it mais possible that ricas richer consigam contribuir populations para will be able populações to mais support pobres do and interior. pay Podemos também usar a and subsidiação make up for the cruzada entre poor operadores, criando solution. There's mecanismo de also a subsidiação a cross nível subsidy nacional, for o operators, que exige meaning boa we gestão desse create a mecanismo, que national não é level simples, subsidies. mas This is not no easy to mesmo harmonize the exemplo, tariffs, nós but in the podemos same criar example, instrumento de we subsidiação can create cruzada instruments of what we parte das verbas cross recolhidas por todos os subsidize, operadores where we e depois can faz have uma all redistribuição dessas operators verbas de forma diferenciada, influx of afetando essas verbas ao interior e funding. não às zonas The costeiras. funding Portanto, is está a fazer uma recalculated, redistribuição redistributed, and we redistribute the de tariff receitas. as per O subsídio interno revenue ao operador é availability and tipicamente affordability of the aquele em population. que Now, this is an instrument o operador e o that the município, por operator exemplo, and the que é titular do serviço, municipality who are recorre entitled to the a system, they tarifas can relativamente baixas que possam ser pagas pelos consumidores ou have usuários, access to mas tariffs that are vai low, that are complementar o que está affordable, em but it's falta more than através this. de taxas ou impostos e There através de will be other transferências. taxes and Isso é uma levies and decisão tariffs política that de can help. This is a subsidiação political e, decision that na would take prática, part, significa que that you se need tem the determinados custos, municipality vai ter taking part. determinadas receitas, mas nem So for todas têm que certain vir das revenues, tarifas. Podem vir not necessarily all à your parte revenues das come from receitas the individual use das tariff, receitas but also, fiscais, ou like I seja, os said, you impostos, have ou de fiscal transferências de means agências externas, por from, exemplo, we have e internal isso agencies transfers to, vem tornar and as other tarifas taxes from other affordable, uses ou that will seja, make all que tariffs o affordable. cidadão pobre So the poderá poor citizen can efetivamente pagar indeed com mais facilidade. pay. A estrutura tarifária é também So the crítica tariff nesse structure aspecto, is critical in uma this boa aspect estrutura because a tarifária, que é uma good decisão tariff política structure, também, that's also political decision, ajuda mind you, a proteger os helps pobres to e protect poor people. And isso passa, em geral, por ter primeiro bloco do tarifário de that baixo first valor. you need a E, block portanto, of low tariff, é frequente, por exemplo, ter and tarifário uma componente fixa, you have a mais uma fixed componente component variável, plus a com, variable por exemplo, component, 3 escalões like ou for blocos, example 3 or sendo o 4 primeiro bloco o scalings, mais barato para os primeiros, por meaning exemplo, 5 metros cúbicos por mês. 5 cubic E meters então per month. este primeiro And bloco tem o objetivo this de first proteção block social. is Já o also segundo não what we tem, call tem social proteção de tariff. custos. And so it's possible to use the current tariff structure as is. The instruments microeconomic, as we have the social ones, Creio eu, que podem funcionar por that can isenção ou all por work desconto de as certas with componentes. exemption. De modo geral, a isenção refere-se a This tarifas exemption de disponibilidade ou componente has fixa, que pode availability ser of also the isenta, component that can enquanto be que o desconto exemption, se aplica depois and the discount can be ao different from preço por metro exemption. cúbico, It can be e by isso cubic meter, and that consegue fazer-se, nomeadamente, can be done atribuído a uma normally, família pobre, meaning attributed to the social one em que ele family só with a paga social pelo tariff where primeiro they escalão. only pay for the first scale, E pagando pelo first primeiro level, the escalão, first obviamente range, pagam um valor muito mais and then baixo they do que pay pagasse pelo much segundo ou lower terceiro.
Naturalmente, aí é preciso criar mecanismos de proteção, nomeadamente limites máximos de consumo, para evitar There is a abusos. maximum levels of consumption, so we can Esse déficit que avoid que vai abuse of the existir system, naturalmente. and this deficit will exist Tanto mais naturally, importante quanto maior o número de população pobre, meaning the more pode ser poor assegurado people ou individuals, pelo titular dos serviços ou it por can be subvenções insured cruzadas com by outros consumidores. cross services with other consumers. Essa tarifa social The social pode ser a tariff pedido do can consumidor, be mas o ideal é can que be seja requested automática para by garantir que the individual, se or it aplica a can be todos os automated. consumidores pobres. E tipicamente, como eu And disse, se typically, temos uma like I tarifa, said, como we é definido, have são bloco 1, 2, 3, em que o blocks bloco 1 é o 1, mais 2, and barato, 3. na Block 1 prática é is anular cheapest, a 2 componente more fixa, average, and bloco 3 2 e more bloco 3, expensive. e So we aceitar do que the esses revenue consumidores mais pobres and pagam pelo bloco 1. and O distribution apoio and social composition direto é o último within 3 recurso. blocks. É através, por And exemplo, dos municípios que têm with apoios sociais, municipalities, departamentos we de apoio have social, que tratam social caso a caso support situações that especialmente go difíceis. case by Terminando, case, com as especially more conclusões, difficult. In é, portanto, conclusion, it responsabilidade is the do responsibility of the governo government criar to as create condições the necessárias necessary para conditions generalizar to esta cultura de serviços, generally incluindo and as gradually populações pobres. include O poorer regulador tem um papel populations. muito importante The regulator has a promovendo very aquilo que se chama important regulação social, ou role seja, as to what we sempre call que se toma social uma regulation, decisão sobre a always estratégia taking regulatória decisions e os instrumentos favoring poor. regulatórios, pensar For como é that, que isso se physical aplica accessibility à instruments população mais must pobre. be put in place, Deve, por isso, as utilizar well as instrumentos de acessibilidade física, micro and dessa macro acessibilidade affordability macro must be e taken into microeconómica, consideration. e como exemplos de instrumentos de And acessibilidade as física, nós examples vimos of physical que era a accessibility, we existência do saw serviço, a facilidade de the existence ligação, of a service, the restrição ao easiness to corte no connect, pagamento, restriction to cuts due to no payment, e and exemplos de acessibilidade any económica, economic agregação de accessibility sistemas, instruments. We substituição include cruzada, system substituição aggregation, interna, cross habituação da estrutura subsidies, tarifária. and adaptation E, em of the termos de tariff structure. microacessibilidade económica, And as of tipicamente a tarifa micro social accessibility, we say para social tariff populações for de families baixo of low income rendimento ou, with em casos direct extremos, o social apoio social support. direto a essas famílias. E eu tenho dito muito obrigado. Obrigada, Jaime. Thank you so Vou much. passar Thank you, diretamente Ilan. a palavra para a nossa Now I'll pass the próxima floor to our next palestrante, que speaker, será a Cíntia Leal which is Marinho, da Cíntia ANA. Leal Cíntia, Marinho por de favor, Araújo, seus 12 Superintendent at minutinhos. ANA. Obrigada, Marisa. Boa tarde a todos. Thank you, Marisa. Good Já vou afternoon, aqui everybody. compartilhar. Let me share my screen. Certinho? Certo. Bem, Okay. acho que a apresentação do Jaime já deu um I panorama think geral Jaime gave a da parte wonderful social. Eu overview queria as to mostrar the um pouquinho social rapidamente como que a gente está aspects, but tentando very se quickly, inserir e I'm quais são as trying to show you propostas da how ANA, we as will normas de try referências to que insert passam as to por essa reference and questão, guidance tratam da when questão we da regulação speak of social. social Então, regulation and how só ANA para falar de sees forma and geral como que a regulates gente this. So se just an inseriu na overview, regulação do how saneamento, né? A with the gente sanitation inicialmente legislation, regulava a how parte de uso de recursos with hídricos what e we desde regulate, we did 2020, com water a resource 14026, a regulation. gente And since recebeu 2020, essa with the new law, atribuição de we incorporar now esse have papel de this new harmonizar task to a also regulação para os serviços de harmonize saneamento. the regulation Lembrando for que as normas de sanitation referência elas não services. são de adoção Now, facultativa e these têm a these vinculação standards are de not repasse de recurso público da União. Então, these existe a possibilidade de não aderir à standards norma are da ANA, actually inclusive para compulsory. a So parte de one needs saneamento to rural, comply, indígena, não especially when it's existe a say indigenous obrigatoriedade de rural. seguir a norma de There is referência da ANA. E aí, lembrando que eu realmente now, I just would acredito like to que remind para you a that I gente do é believe that essencial for nesse us it's modelo a essential in this regulação. model to have regulation. A gente só vai conseguir avançar no We will saneamento se a only gente be back tiver in alguém sanitation. que, para mim, esse é o papel do regulador e do regulador This is the internacional, role olhando, of monitorando, the role. fiscalizando, So we principalmente monitor a and gente tem que quebrar oversee, um pouco do que existe muito especially no Brasil de regulação do contrato. A gente and tem que, o regulador regulation ele and tem que olhar contract para a regulação regulation. do município de forma Regulator completa, has to ampla, look at e isso inclui todas municipality, as áreas, and this incluindo área includes irregular all e área areas, rural. regular and E rural hoje, no area. Brasil, a gente tem And today in identificados aqui pela Brazil, we agência, have pela ANA, identified in our 94 agency ANA entidades reguladoras 94 internacionais. regulators that are international, Porém, no nosso cadastro, a gente só and tem in our record 48 keeping, we only agências have cadastradas que 48 apresentaram agents toda a documentação. that O que introduced isso all significa? documentation. Significa que a What does gente that tem mean? mais It de means that 2.500 we have municípios over sem regulação. 2,500 Então, isso municipalities that are not é regulated, muito sensível e a gente meaning this precisa is a very avançar, sensitive topic, precisa and we need avançar to na progress. We need to delegação make da regulação por parte dos progress municípios para in reguladores municipal existentes, regulations with existing preferencialmente para a regulators, gente conseguir so ter that we can uma melhoria da have qualidade de an serviço. Só com uma improvement of fiscalização eficiente a service gente vai provided. conseguir melhorar.
Only esse é with um proper número bem oversight we'll be alarmante. able to improve. Otherwise, Lembrando this is que, quite para alarming. universalizar, a gente tem Now, in estimativas de order to necessidade universalize it, we de investimentos que estimate variam de that 500 investments a are 900 needed bilhões, between e 550 essa and identificação de 100 billion necessidade de real. investimentos, ela é And só this need of para a parte de investment água e esgoto. A gente is teve for até water and estudos que sewage foram treatment, apresentados ontem, saiu but na there Folha have been studies that we saw in the da media consultoria da yesterday, S2F, mostrando and eh, actually todo o publishing the custos de story prover o that serviço all de resíduos costs sólidos, to que entre custos bring diretos e solid indiretos waste variam, management, chegam a 100 bi por direct and ano. indirect Então, assim, costs up para a to gente 100 billion avançar e per year. universalizar o serviço So de to água, esgoto, really drenagem e advance resíduos, a gente water, precisa de muito recurso. E sanitation, para and que esses recursos waste cheguem, a gente drainage, precisa we de need a lot estabilidade of regulatória e funding. segurança For jurídica. that, we need Então, a gente legal, precisa avançar na safety, regulação. good regulatory stability. That means we need to E improve. aí, como eu falei, estabilidade regulatória e segurança jurídica, para mim, são, né, So, as são I os mentioned, pilares desse regulatory processo. stability and legal E nessa certainty are linha, a the gente tem essa pillars of atribuição de this elaborar normas de process. referências, And buscando essa we segurança must e estabilidade para a produce atração de investimentos e custos de capital reference menores, standards porque a that gente tem can uma equação, attract que é a equação que investments and sustenta o that can serviço, lead né, to receita igual a lower tarifa, vezes a capital quantidade, costs. e We não have tem an fórmula mágica. equation O primeiro that passo para sustains our qualquer service. operação é Revenue receita. Então, equals a tariff gente times precisa de amount. So the first monitorar, mapear para saber qual que é a receita step for necessária any para a operation universalização do serviço. is to E para ter understand what is the clareza e necessary segurança revenue for sobre as us to regras have que impactam a universal tarifa é coverage. fundamental. And we also Isso é must fundamental para clarity diminuir as and incertezas certainty para os about operadores e these rules. financiadores. This is Então, a essential gente tem for uma us to lição reduce simples que o uncertainties risco for ele é mapeado, operators and precificado por funders. operadores e So we have financiadores. very Os projetos simple e cenários com homework riscos mais elevados here. necessitam de The maiores risk níveis de is mapped remuneração. and Então, quanto maior a classified insegurança regulatória e by jurídica, maior o custo de operators capital and e menores as funders. tarifas e menor o So bem-estar the social. Então, a gente greater precisa our avançar na legal regulação, ter certainty, uma the uniformidade lower regulatória our para a gente social ter uma welfare. melhor So we must advance in qualidade our do serviço regulation, para and we todos. also have E a aí, trazendo aqui, standardized já entrando no que a regulatory gente tem framework so feito de that we normas can de provide referência, a better gente tem services to essa questão da everyone. adesão Regarding voluntária, our reference vincula o repasse de standards, recursos we have públicos, the e a so-called gente tem a obrigação de voluntary divulgar quem está adoption, aderindo ou não, and né, we às have nossas normas. to Então, uma definição que release é óbvia, the mas eu data acho on que what é is importante adopting trazer, our que a standards. referência, a norma de One definition referência é that algo is que very a gente vai obvious usar that como must modelo, be então a gente tem que highlighted trazer is como that destaque de our excelência reference o que a gente tem standards will buscado be used as a construir. model. So O we que é o must melhor para o show setor, o que what é we melhor have been teoricamente, o trying que to se build. We are enquadra trying to para build aquela what situação the real, best mas is lembrando que for our a gente tem que sector, levar em and consideração we que você must não also pode adapt to flexibilizar our de reality. And we acordo com a also must dificuldade, take porque into consideration dependendo da that we are flexibilização, você not está going adiando to a make universalização things para aquele usuário. Então, é flexible muito sensível depending essa questão de que a on realidade é maior, difficulties. porque This is existem a very situações em que a sensitive gente tem topic. a melhoria Sometimes a melhor people say that reality situação de should regulação e de prestação de be serviço, como a above gente of tem que all, fazer uma but reflexão there are como é que a gente vai situations chegar that lá we para todo have the mundo. best Porque muitas vezes a regulatory framework, flexibilização ela the pode best piorar standards, but a sometimes prestação do serviço, we não é isso que a see gente that quer. Trazendo as making things more atribuições da ANA, a gente flexible tem can lead diversas to atribuições, além de publicar worse normas de services. referências, a gente So tem regarding our uma duties, parte we de have many capacitação que é different muito forte, a gente tem uma responsibilities in atividade addition de to mediação e reference arbitragem, então a standards. gente We tem uma also atribuição de fazer are responsible for uma training in articulação com o other regulador areas. infranacional, então We must coordinate o with papel da ANA ele vai subnational bem além da construção regulators, de normas de and referência, mas esse é RANA's o foco role no goes momento e é o que a gente beyond the building of está reference construindo standards. com This is esse our objetivo, focus now, passando por however, and this is what diversos we are building temas. with this A gente fala objective. de metas de There are also universalização, many different qualidade da topics prestação de involved. serviço, We talked about regulação universal coverage tarifária, e regulação targets, tarifária se desdobra, quality, governança service das entidades provision, reguladoras, lembrando que tudo isso é para os 4 service componentes, provision né? and general Água, esgoto, conditions, drenagem e tariff resíduos. Então, a gente regulation, tem and all of that um includes trabalho aqui muito árduo que a nossa equipe water vem and construindo com wastewater excelência. services. We have been working Trazendo very aqui hard here rapidamente as in our normas que já team. foram editadas, a gente já Now, tem just very 8 normas briefly, publicadas. these A are the primeira standards that trata have been published. The first one de cobrança para resíduos sólidos, e aí eu queria, depois eu vou falar um pouquinho dessa norma addresses aqui, para mostrar como que é wastewater um tariffs passo essencial para a gente ter uma melhor and qualidade da wastewater prestação de serviço. service tariffs. Conteúdo And mínimo this de is an essential contratos, step for us indenização to de have better ativos, provision of governança das entidades services. reguladoras We para also trazer have different essa melhor regulations that touch prática, on para a gente ter contracts uma and regulação de qualidade, matriz de water riscos and nos wastewater contratos, services. modelo de We regulação also tarifária, have our best condições gerais de prestação practices, de serviços de resíduos sólidos risk e assessment, metas progressivas de universalização
universalização de água e esgoto. our tariff model, and also our Só progressive para falar targets brevemente, for né, dos pontos principais, eu universal queria coverage. trazer
trazer Just very esse briefly ponto on aqui, our main points here, para falar que se a I gente não wanted cobrar, o to serviço ele não vai ser delve into these sustentável. points Então, here to a say lei that já if we traz a don't charge for obrigatoriedade the da service, it cobrança, a won't be Ana trouxe e sustainable. reforçou esse So ponto. the Então, law é already essencial que se tenha stipulates cobrança e que that cobre this de quem service está must be charged. It's essential. para It's quem está essential sendo that we prestado aquele charge serviço. Por from que isso é those importante para who uma are justiça social, enjoying principalmente? this service. Porque se você Why não is it cobra, está important for saindo social do orçamento justice, do município. especially E because quando if sai we do don't orçamento do charge, município, the quem está municipality arcando will com isso, have quem to está pay deixando for de it. receber outro And tipo de serviço, when the é a municipality população mais pays for pobre. it, Então, não the cobrar pelo population serviço de will, the resíduos sólidos ou poor qualquer outro serviço, population isso will prejudica not diretamente a população mais receive pobre e isso é uma other injustiça services. social muito So if we grande. don't charge Porque for the normalmente service, this will harm a ideia é que a our prestação de serviço ela cobre poor mais population and the most vulnerable population. So our objective is to charge more from those who generate more. So today we have other problems, and the main problem is causing problems to our more vulnerable population. Unfortunately, fewer than 10%, less than 10% of inclusive da sustentabilidade municipalities financeira dessa have cobrança, mas eu queria shown ressaltar o quanto que é the importante a charges gente to ter uma ANA, cobrança e cobrar but I de want quem to highlight how important it is for us proporcionalmente to a quem have a gera. charge Tá? and also to charge Um outro ponto proportionally que eu acho que é from essencial those who generate trazer o que a the nossa norma service. Another point de that I 8, que find trouxe essential uma is parte de metas to progressivas de universalização implement fala. Principalmente mostrando que o our responsável universal por coverage universalizar é o targets. titular e ele tem que olhar para o urbano e para o rural, para todos, não pode deixar ninguém de fora. Geralmente a gente tem no Different Brasil, a gente tem entities must look a at gente pode urban and observar the que urban and rural as levels. concessões, In os Brazil, contratos, we eles can estão muito see relacionados that à área urbana. our Então, a gente tem que concessions and our cobrar desse agreements are titular, e é normally a responsabilidade more do regulador focused que faça on essa the cobrança. urban A gente já está areas. trazendo So a we must possibilidade make de sure solução that alternativa como these solução de services are also universalização. implemented in Então, rural areas. isso We are já é also uma questão thinking of que é alternative possível com a solutions lei. A gente as só a está solution to ressaltando essa universal possibilidade coverage. de This is solução possible alternativa according to our quando não legislation. tem We are just rede. trying to Então, o highlight here regulador this infranacional possibility for vai dizer qual é alternative a solution característica, when qual é a situação we don't específica have da peculiaridade a local que seria network. So possível. in Nisso, this case, a gente we will imagina take que into reduz consideration pouco o local custo de universalização em certos specificities. municípios We menos believe that this adensados, área might rural, reduce the cost of e a universal questão da coverage in certain obrigação de se municipalities conectar. and rural areas. Quando você And another point here permite is a não the conexão obligation de to alguns connect. casos, principalmente When we grandes allow usuários, for o que the você está fazendo? Você está non-connection in aumentando a some tarifa cases, média. especially Em of major aumentar a tarifa users, what média, you're você doing reduz a is possibilidade you de are subsídio increasing e reduz a increasing possibilidade de your atendimento por average tarifa tariff, social. Então, por thus isso que é tão importante a gente ter todos hindering the conectados à rede. possibility of Num Brasil que a gente ainda precisa expandir subsidies. And tanto, that's why principalmente it's expandir para a important to have população mais everyone pobre, connected to the network. a In Brazil, we obrigatoriedade da still must conexão para expand our todos, ela é essencial services para a gente to ter uma menor our tarifa média e vulnerable aumentar a tarifa populations. social. So E this nessa needs to be done linha, in such só a para way where we can fechar, increase eu our queria falar que a social gente está tariff. trabalhando nesse momento And a norma de just to estrutura finish, I'd tarifária, like to say that trazendo now we principalmente a are ideia de working tarifa to de develop our disponibilidade tariff e structure, tarifa and social, we are que adding na nossa ideia, what we o que a gente call vai apresentar availability futuramente, né? tariff A gente tem and que ter also a tarifa social social como tariffs. foco da Our discussão. objective A tarifa is social to não é have our resíduo, não é o social que sobra tariff vai para a as the tarifa focus social. of our A gente tem que discussion. observar quem que precisa We're not receber essa talking tarifa about social whatever e is aí a gente vai left fazer a going conta do to the subsídio social cruzado, tariff. We seja must ele qual observe who for, needs entre social tariff, usuários, and dentro then de uma we are going to regionalização, calculate mas a the ideia é que a subsidy that tarifa is social ela necessary é o for objetivo different principal users. para a gente Our poder goal expandir is e to atender a have our todos. social tariff E as the a nossa main norma de part reajuste of our tarifário, que discussion so também a that gente we está can trazendo expand and serve everyone. uma proposta de And IPCA para regarding contratos our futuros, essa norma tariff está em consulta pública no changes, momento. Lembrando sempre que a we ideia, have como a o Jaime até standard colocou, that is now under public o regulador ele tem que olhar para todos. A consultation, gente não olha só para o operador, não olha só para a and concessionária, a gente we faz o see that equilíbrio entre regulators todos. must E look at especialmente everyone, not only to operators cuida and da users. We população e da must população strike mais the pobre. Então, balance não with adianta a gente pensar everyone, numa and we métrica also must ideal serve que our contemple toda a population and variação de custos more do operador, porque a gente our também tem most que olhar para vulnerable o population. We usuário e a gente cannot tem que just fazer o think of equilíbrio metrics entre that esses dois. will E por isso a meet the proposta de needs of our IPCA, que já operator. We já also está must sendo look at our our users, and forward that's na Inglaterra, why já we está are mudando para coming o up índice with geral de a preços proposal do Reino in Unido. England. A For ANEEL já example, sinalizou they que vai are mudar para o already IPCA changing também. Então, eu their acho que já também é uma price tendência, system. porque a gente já NEL está trazendo essa also possibilidade. said E that a they parte de will matriz de risco change também, de compartilhamento de their responsabilidade
system. responsabilidades
que entra nessa questão de propostas de PCA, porque that will be based on our Broad National Consumer essa Price questão, o risco Index, dos the insumos é um risco do operador, IPCA. se ele não for uma variação extraordinária. Então, a gente And está we also want to tentando make sure trazer that equilíbrio risks para will be garantir esse poder de incurred compra by do operator in consumidor, some garantindo essa cases. justiça So we social are trying também to aqui, find como a o Jaime balance to colocou, guarantee da social importância do justice, regulador olhar as para Jaime o usuário, mentioned. principalmente para a Jaime população talks mais about the pobre. importance of Dei uma regulators looking corridinha at aqui, né? Eu users já and falo also rápido, mas to esse era o meu último slide para cumprir aqui. Acho que eu terminei our um most minuto vulnerable antes, populations. Marisa, So do I know that tempo. I spoke really A ideia fast, era tentar dar um panorama do que a gente está but construindo. I was E aí, trying to lembrando give que a you gente an está com essa norma overview de of what reajuste em we are consulta building. pública e de estrutura And tarifária vai para a consulta pública now, as provavelmente I no segundo mentioned, we semestre, mas a gente have ainda vai fazer this uma tomada de tariff subsídios. Eu acho que esse ponto da tarefa readjustment social ele vai ser standard essencial under nesse public processo. consultation, Tá and I bom, think gente? that Obrigada. Muito all of obrigada, these Cíntia. topics Você will be realmente essential economizou for um us to make minutinho, changes. perfeito. Thank you so much, Uma Cynthia. abordagem super You saved us interessante. 1 É minute. sempre ouvir, é It sempre was a bom very ouvir a interesting Ana presentation. nos contando dos seus It's sucessos, de always seus good avanços. to Eu gostaria de passar diretamente a palavra agora hear Anna convidando talking about a Jimena ANA, the Quiroz-Pita, ANA, the que National é Water Agency. especialista em Now I would assuntos like to pass the econômicos floor da to our Superintendência expert Nacional de in Serviço de economic Saneamento, a SUNAS, lá do affairs Peru. in the National Bem-vinda, Superintendence Jimena. Você of Water and Sanitation o- Services, fique à vontade Jimena. para fazer sua Buenas exposição. tardes a todos. Buenas The tardes, floor is Marisa. Buenas tardes yours. a todos. Un gusto estar acá. Good afternoon, Bueno, everyone. Good vengo a afternoon, explicar lo que es Marisa. la regulación social, pero It's a enfocada en la pleasure to aplicación be de la here with metodología de la you. cuota Well, familiar I en would el like to ámbito rural en explain Perú. to you our Voy social a empezar regulation, hablando and un I will poco sobre focus el on the regulador application en el of cual our trabajo, que es family la SUNAS, quota que es el in the regulador de rural agua area in de Peru. Perú. I want to talk first Y about our comentar regulatory de manera body, general que, bueno, SUNAS. aparte de las funciones que tenemos de regulación tarifaria, también In tenemos la general, función de normar, fiscalizar, sancionar, given solucionar the reclamos y responsibilities determinar that we el nivel de have prestación. around Ahora, algo tariff importante que regulation, we recalcar also es que have hasta the antes del responsibility 2016 of nosotros nos enfocábamos en la oversight regulación del ámbito sanctions urbano. Esto and quiere decir en áreas de poblaciones mayores a 15.000 habitantes. Y a service, partir and del decreto also legislativo determining the 1280, area of SUNAS service expandió sus provision. competencias hacia las pequeñas ciudades, que son We were responsible for urban areas, espacios entre 2.000 y and 15.000 now habitantes. we also Y work on también smaller se cities, incluyó nuestras competencias spaces hacia el that ámbito rural, que have ya son between poblaciones 2,000 and menores a 15,000 2.000 habitantes. inhabitants. Es decir, We also ya include nuestro ámbito de our competencia creció our responsibility under our exponencialmente, y mandate. de We also regular have 50 empresas municipalities. a nivel urbano hemos pasado So a this regular casi is our 25.000 mandate, which has organizaciones increased comunales, que es como les exponentially. llamamos We a, are a regulating almost estas poblaciones, ¿no?, en 25,000 los espacios community rurales. En ese organizations, contexto, and voy a explicar un poco cuáles son that's los what we actores call que these justamente small villages encaran and esta tarea, populations in ¿no?, rural que ya no settings. solamente es el I want ámbito to urbano. explain Y more de about cara a the ello voy a different explicar también la players metodología de la in cuota this area. familiar, que es la tarifa que se establece en I estos also want to espacios. Un explain poco comentarles the que nuestro family ente rector quota acá en el Perú methodology es el that we Ministerio have, de which is Vivienda a y tariff Construcción, del scheme cual that was depende el created. Programa Nacional de Saneamiento Rural, que We se have the encarga Ministry más of que todo Housing de and Construction infraestructura here y in cierre de Peru, brechas, y también el and mejorar la our calidad y el que rural ésta contribuye a promover el sanitation uso program sostenible is de los under servicios this de agua y saneamiento ministry. en las Our poblaciones goal rurales del is país. to improve Nosotros, the como regulador quality de of these Perú, services regulamos, and como ya also expliqué, los servicios de expand saneamiento en el ámbito the urbano y access ahora to en el these ámbito services rural. in rural Y bueno, settings. trabajamos de la mano con el Ministerio de We Salud, have que se the encarga de todo lo que regulatory es la vigilancia, body, control y SUNAS, supervisión de la calidad del regulating agua in para both consumo humano. urban and rural Ahora, ¿cómo settings, es que and we worked nosotros together with the regulamos esos Ministry of espacios? Health, La tarea which se is va desescalando a responsible través de for nuestros the gobiernos control and regionales y supervision gobiernos locales. of the En water el caso quality de los for human gobiernos consumption. regionales, And how ellos do son we los encargados regulate de these spaces? establecer We have proyectos y también different levels, ejecutar the regional and inversiones y local también formular governments. planes The regionales de regional saneamiento government que is ayuden responsible justamente for a cerrar creating estas brechas. projects, making También se investments, and encargan de brindar formulating asistencia regional técnica y financiera a los sanitation prestadores de servicio. Pero programs quienes tienen that la help tarea us más bridge fuerte this son los gap. gobiernos They locales, also offer que de technical ellos assistance dependen and las financial assistance to municipalidades que service van a estar provision, encargadas to de la service prestación del providers. servicio y van a estar encargadas de darles los Local permisos governments de are constitución a las responsible organizaciones for comunales, que como ya municipalities. expliqué son los They encargados are de responsible velar por for la prestación de los helping servicios en in estos espacios the provision of pequeños. services. Un poco más para explicar cuál es
and la tarea dentro de los gobiernos locales, como they ya work mencioné, together with community de ahí dependen las organizations. municipalidades y justamente Well, dentro de now las talking a little municipalidades se about cuenta con the una role unidad de of the gestión local municipal, government. Here we are ¿no? Que talking about justamente the el tipo de local level. prestación Within a this la que local responden government, es a la we have prestación a directa del municipal servicio, management pero unit, también hay una prestación indirecta que la dan las and organizaciones they provide comunales, las services cuales son directly, but they vigiladas a also través de las can áreas técnicas provide, municipales que we son can also conformadas have dentro de indirect los service municipios. provision Algo importante de by resaltar community dentro del ámbito institutions rural that are es que, monitored como ya mencioné, and se han formed encontrado within alrededor de municipalities. 25,000 One organizaciones thing comunales to be a nivel highlighted nacional within the rural y, setting por is, ende, hay as I said, we diferentes have sistemas 25,000 community para la prestación del servicio. organizations at the Como national level. sabrán, el Perú So es we have diverso different systems when it geográficamente, comes to tenemos una service costa, una provision. sierra y una In selva, Peru, y depende de la we geología have qué a tipo lot de of sistema tenga cada uno de los prestadores. different En el biomes. caso We have our del ámbito coasts, we have rural, el forests. 85% Depending de on los prestadores the cuenta con un geography, our sistema de system will degradación y change. tratamiento. In rural Ese es el settings, mayor porcentaje que se ha 85% of encontrado. providers Y también algo predominante que resaltar es have que ha habido a también un muy pequeño system porcentaje que se ha encontrado de prestadores without que cuentan con el treatment. servicio, pero a través de sistemas de agua de lluvia. There Y is a fue small algo percentage of interesante que providers encontró that can rely justamente on la these dirección services, encargada de hacer el mapeo de esta información. but especially Para explicar un with poco rainwater. cuáles son los diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, I el want to prestador, explain en a este little caso bit es about la what organización are comunal, the ¿no? different Establece una types cuota familiar. ¿Cómo se of establece esta cuota providers that we familiar? La have. As cuota I mentioned, we familiar have a se community establece organization that mapeando establishes a diferentes family actividades quota. operacionales con But las que how is it cuenta this family esta quota comunidad, ¿no? Y esta cuota es aprobada por el mismo established? Well, prestador they del will servicio map conforme a la operational metodología que activities, nosotros and hemos this establecido a quota partir will del be 2016. approved by the provider of the También service based on the tenemos un methodology that asociado, was ¿no? El established asociado es in justamente el representante del 2016. predio, ¿no? We El cual also se have inscribe, ¿no? Como a organización comunal, member. ¿no? Perdón, This member como la casa que está siendo servida will por be a prestación del representative servicio, of ¿no? Por the ejemplo, el building asociado or the es el household that is representante being de served, una familia, that ¿no? is Quien es el que receiving paga por el this servicio, service. So y the justamente él es member el would que be a responde por esta cuota. representative of a Y family, the aparte, la one cuota who familiar pays es el for pago the realizado al service. prestador And de this saneamiento, member is the no por one los servicios who que se les is brinda. responsible for Algo interesante the que family resaltar es que la quota. cuota no es The que family quota is the exista payment desde that ahora is o desde el done 2016. for La cuota existía ya desde for antes a these través del sanitation Ministerio de Vivienda, services. que es The el ente quota rector, is como ya nothing mencioné, new. It's something that pero already justamente existed before. se hicieron las This modificaciones en el decreto was a legislativo program 280 porque created se within the identificó housing que la ministry. cuota no It recogía was, though, algunos modified puntos o through algunos a costos decree, operacionales and it importantes was que ahora sí, changed ¿no? Por ejemplo, because no it había didn't una take tarifa into diferenciada, consideration ¿no? No operational había una costs tarifa that en were donde se very diferencie important. But now de they do repente cover al that. usuario We no didn't have doméstico any o kind doméstico. of we didn't have any También different temas de tariffs where we rehabilitación, ¿no? differentiated household de servicios. users Entonces, from la non-household idea users, for de esta example. metodología fue calcular adecuadamente el costo And de la cuota also, familiar por un año y recovery of establecer services were not criterios taken into que sean consideration. aplicados por The las goal of organizaciones this comunales methodology was to para determinar calculate the anualmente el proper valor del cost quota. of this Cabe family resaltar que quota, esta and cuota tiene also un we plazo wanted to anual, es establish decir, criteria to yo la annually propongo, determine ¿no? Aprueba the como value máximo of this el quota. 31 de enero This y al quota siguiente is año valid for 1 nuevamente year, so la we organización comunal propose está this quota presentando su plan de costos, lo que va a by necesitar para the clorar el 31st of agua, lo que va a January, and necesitar para the pagar al 1 year operador, lo que va a after, necesitar the para community reponer institution de los will servicios y present justamente its se plan han dado algunas of pautas como por costs. So ejemplo whatever que they el will pago no need debe to superar el provide the 5% service del promedio is mensual de los listed. ingresos del centro poblado cuando We brinde más de un believe servicio. that Ese ha sido otro punto importante, ¿no? Analizar bien la the capacidad de pago payment de estas should organizaciones not comunales porque exceed muchas veces ellas no 5% cuentan con los recursos. of Por the ejemplo, si la monthly organización income comunal no solo presta of el this servicio de community. agua So, for tiempo example, entallado, if the este pago no community deberá superar el organization 5%. Pero si en provides caso la water organización and comunal presta el wastewater servicio de agua services, y no this durante el payment entallado, will el not pago exceed no debe superar el 5%. But if this 3%, organization ¿no? provides just water services, but not del promedio wastewater mensual del centro services, poblado. payment should not be
above Otros aspectos 3%. importantes de la metodología, 3% of bueno, the monthly average sobre of el the asociado, ¿no? Que por treatment cada conexión de center. agua debe Another haber un important asociado responsable de aspect esta área. of this methodology, También la thinking metodología of the reconoce la member, existencia de la because for micromedición every para water el connection, you cálculo have de la a cuota member. familiar, This ¿no? methodology Anteriormente, la cuota recognizes the familiar no existence reconocía of el micro volumen que measurements se for viene the calculation consumiendo y of por ello this family la quota. metodología In the ahora past, incorpora we los didn't volúmenes recognize consumidos mes a the mes. consumption volume. We didn't En take muchas into organizaciones consideration. comunales Today, the existen methodology will asociados consider que se atrasan con los the pagos de la cuota volume familiar y consumed ahora se ha every month. incorporado There are some members el that tema de will reconocer delay la existencia the de payment of asociados this family exonerados. quota. So También now permite la we aplicación de cuotas recognize diferenciadas, that ¿no? Como there el tema del are uso some doméstico, si solamente va a ser agua que puede utilizar, users por ejemplo, para lavar los platos, that ¿no? Utilizar en casa, o si va a ser cannot para uso no pay. doméstico, como el tema de This regar. will allow us also to También take into considera el nivel de consideration incumplimiento de pago de la cuota familiar para el cálculo. other Ahora, como ya aspects mencioné, lo que of water realiza used. el When, for centro example, poblado water is con used to el wash the apoyo en dishes las or áreas to técnicas water the municipales plants. es So we justamente take the hacer un delay mapeo in payments de also into todas las consideration to operaciones, de better todos calculate los costos que our van a tener tanto tariffs. por With the operación, support of municipal mantenimiento, areas, we were able to map out administración, ¿no? Y different reposición de equipos. Por costs ejemplo, para la regarding operación van a operation, tener en cuenta todo maintenance, lo que es el tema de administration, and cloración del also agua, cuánto se le va a pagar equipment al operador en replacement. temas de For mantenimiento, por ejemplo, operations, la for limpieza del example, we take into reservorio, consideration en water administración, chlorination and how much an operator el will cobro de la cuota receive familiar, por ejemplo, for si the necesitan maintenance recibos, también van a tener en of cuenta el libro equipment. padrón, y también para el tema de reposición de equipos, por ejemplo, reponer una válvula, We also por take ejemplo, reponer una into tapa sanitaria. consideration payment Entonces, se va a hacer un and listado also y frente a este listado se va a hacer un presupuesto anual equipment contemplando estos substitution costos de if cada we uno de lo must ya mencionado. Para ello se van a do contar con that. diferentes What we fórmulas do, de we cálculo have de la a cuota familiar list que justamente and we list incluyen, each one of ¿no? the el tema de aspects that I asignación de mentioned. región, We do cuotas have different diferenciadas y formulas to cómo calculate the para family cada uno de quota, estos puntos and we es una include, for example, fórmula operational diferente. costs, maintenance Como ya costs, mencioné, and se other hace un costs. listado de For todas each one estas of these points, we actividades, have a se different mapea la formula. As I mentioned frecuencia, before, ¿no? we have a En el cual se va a list hacer of uso de all todo of the ello. different activities, Y and we también se va map a tomar also en the cuenta quiénes van a ser los frequency, responsables and dentro de esa we comunidad use para all of realizar that cada una and de las consider tareas. who will be responsible in Y that en este community cuadro for the payment podremos ver and cuáles son for las each one of the actividades y tasks. también el costeo, And ¿no? here we Tanto can see what the se va a tasks mapear are la and how much they actividad de cost. frecuencia, ¿no? Y la cantidad anual, y Let's también los map costos que le va the a level tomar of frequency, al annual centro poblado, levels, ¿no? with Y por include ello, costs as well luego de hacer that el the análisis, population, the tenemos un community will have. presupuesto anual, This ¿no? way, Del this way cual we se va a can hacer run cargo el centro analysis that poblado y gets del to what cual we call an van a annual analizarlo budget, y van a hacer and el then cobro a cada uno de los usuarios conectados. Como ello, and we para see rehabilitaciones menores vamos a the tener cost per family. algunas Then we fórmulas ya divide of the establecidas, villa, ¿no? Por then ejemplo, they haciendo el divided ejemplo con by los datos ya users. We have dados, vamos a established tener formulas when we una think fórmula of establecida que nos va a dar rehabilitation of justamente el minors. cálculo We final see the que va a tener en the formula cuenta on the la screen because this organización gives us the comunal. final sums that will determine Algo this importante que mencionar, quote ¿no? as a sobre la whole, estrategia de intervención de this las budget zonas as a whole. es que Another las thing zonas en important sí to think no about se the strategy encarga and de velar intervention of por la the calidad zones del agua is that que se they, está dando en estas organizaciones comunales. Quien es el responsable es el speaking Ministerio de of Salud, SUNAS quien work, establece okay? los parámetros. Lo SUNAS que is hace not la actually SUNAS responsible for this. en So who alianza is? con el The Ministerio de Ministry Salud of y en Health. alianza They con are las the one who diferentes sets the municipalidades quienes se parameters. encargan de la And what we prestación do es in en brindar partnership with asistencias técnicas para que cities and se dé de manera municipalities, adecuada el we offer establecimiento technical de la assistance and metodología de la support cuota familiar, so that it can ¿no? happen Entonces, en tanto ello, adequately. So nosotros the the actuamos family bajo quota los 24 methodology is brazos de las applicable, zonas, porque tenemos is 24 properly oficinas en applicable. todo el Perú, So en we donde a have través de ellas se hacen 24 asistencias técnicas a las offices or organizaciones arms of comunales SUNAS, y también se and realizan through these talleres con offices we offer the aliados technical estratégicos assistance to these communal a través de diferentes programas que organizations. dependen We also del we Ministerio de also run Vivienda, como por workshops ejemplo el with the Programa Nacional de strategic Saneamiento partners Rural, through different tenemos el programs PIASAR, that las depend direcciones on regionales housing ministry del with Ministerio de different Vivienda, y programs, también like we see in the screen right here, right now. otros programas, por ejemplo, el Programa País y otras organizaciones So no speaking of gubernamentales como different Water for People o programs, Cuerpos de for Paz. example, También tenemos talleres meetings, we masivos also have water for responsables people, con etc. las áreas técnicas municipales, como ya he mencionado. Y bueno, We also tenemos have el MIDIS, que es el massive Ministerio de Desarrollo de investment Inclusión Social, and en donde se followers that makes maneja us un
more sello responsible. municipal We es un also have programa the en Ministry of que las Development with Social municipalidades Inclusion. That establecen metas brings que a si las cumplen seal reciben
of development. It's basically a municipal program. If they fulfill the targets, they receive additional funds for this kind of application, so we can close the gaps in these kind of spaces and Sí, communities. algo importante que resaltar es que durante el There is último also año, la important, SUNAS ha very brindado important here. 4.139 In the last asistencias year, a todas las SUNAS organizaciones comunales. offered Tenemos 4,139 1.024 cuotas assistances familiares to all aprobadas communal y, bueno, se organizations. So resalta we nuestra have participación en la región de 1,204 Cajamarca y en la family región de quotas Madre de approved, Dios. and we can No sé highlight si me he our pasado de tiempo, pero participation eso es in todo. Muchas Catamarca gracias. and Madre de Dios. This is all for me. Muito Thank you so much. obrigada, Jimena. Perfeito. Thank you. Passamos Perfect, pouquinho Jimena. só do We tempo, went mas over é our time, sempre very um little though. prazer It's always a pleasure, ouvir nevertheless, to hear você from falando e you conhecer and hear pouco you mais talk and learn da more SUNASE, about como at que Sunasi funciona and o how things sistema de work and how regulação no the Peru. regulation Acho que é system works bastante in Peru. I think it's enriquecedor. very Eu enriching nem to hear. interrompi porque estava I never muito interrupted ligada because àquilo it que was você estava very falando much também. into your Muito content, obrigada. what you were saying. Mas Thank eu you vou so convidar much. agora Now, I would like para to invite fazer to uso da speak palavra a and pass the nossa floor última to our palestrante da last but not sessão, least speaker a in our Ivone session, Magawa, Ivone que Magawa. é She's secretária the Executive executiva da Secretary at ESAUAS, ESAUAS, a Regulators Associação de Association Reguladores in lá da Zambia. Zâmbia. Por favor, Ivone, fica à Ivone, vontade. the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Marisa, and thank you to the organizers, ABES, for considering ESAUAS to participate in the Brazil Water Week and discuss on this topic of social regulation. Just as a brief background, my name is Yvonne Magawa, as introduced, Executive Secretary of ESAUAS Regulators Association, which is an association of water supply and sanitation regulators from East and Southern African region, with two objectives: capacity building and information sharing, and also identification and encouragement of the adoption of best practices. We can say we are the Adarasa of Africa. So it is governed by a constitution, legally registered in Zambia, and it is now moving from 12 members to continent-wide focus. Coming to the topic at hand, when it comes to Africa, the access to safely managed water is about 81% in urban areas against 62% in rural areas. So our problems are essentially the same. Sorry, what are we seeing? We have a fragmentation of actors. There's no clarity of mandates. There are too many actors in the sector. We have no ownership of infrastructure, of the operations of rural areas, and also in particular informal areas. There's a lot of deconcentrated actors who are providing the services. The tariff at the moment is quite high when you compare to other regulated services, and it does not consider the poor in terms of how it is structured and also the quality of services. There's also lack of investment in adequate infrastructure to cater for the population. And at the end of the day, we see poor sector performance. So this picture which you're seeing is what happens when there is no regulation. So you've got a lot of things going on, but not much is moving. So there's disorder, basically, a lot of disorganization that we as ESAUAS are now trying to look into and say, how do we address issues of informal settlements, in particular in the urban areas, but also the rural areas, where we're seeing a lot of small water suppliers and deconcentrated providers. As ESAUAS, we have an initiative to strengthen rural water supply and sanitation regulation, and also what we're calling small water supplies. So we intend to develop a regulatory framework for rural water and small water supplies. In the regulatory framework, if you see the diagram on the right, there should be a ministry responsible for water supply and sanitation, which provides the enabling environment. Then there needs to be a regulator, which oversees the service either directly through a utility or to the private sector community-based organizations.
And these are responsible for service provision, and the users are responsible for facilities. So we are learning from progress which has been done in Zambia, Kenya, Rwanda, and other countries within the region and beyond the region. Also trying to learn from Peru, the examples that have just been given from SUNAS. And to do this, we need to conduct a gap analysis in the selected countries. So we need to understand the governance, who is involved at the policy level. How are the consumers involved in this process? How are they consulted? How is governance structured for policy direction, for informal settlements as well as for rural areas? Then what are the service delivery models that are being used? As I've said, in a number of these areas, these are deconcentrated service providers. So they are really fragmented, but we need to understand how they deliver their services so that regulation can be structured accordingly. The type of technologies that are used are also important to design regulation. The legal framework and what opportunities there are for regulation is also important for us to be able to come up with a framework that would work on the ground. So we'll also be able to develop key supporting documents for implementation for the different countries. And to do this, we also need to undertake baselines of the existing status of service delivery. Without a baseline, it is very difficult to know what regulation is trying to address and what the different levels look like for service provision. And we will be able to support implementation at the country level. At the end of the day, what we're trying to achieve is an organized sector. So we need to organize the deconcentrated providers under formalized arrangements. This means bringing them first under regulation. In a lot of settings, the small service providers are not regulated. Worse off for rural. A number of countries have not been regulating rural for a long time. And in the last few years, we've seen a shift in the countries that this has now been brought under regulation. But to do this, we need to understand who are the owners of the infrastructure. If it's the community, how is the community organized? Who has the responsibility for operation and maintenance of the infrastructure? How is financing structured within the communities? And this is really being brought under utility oversight to take care of economies of scale and also sustainability of the infrastructure, the operation and maintenance, but also to take care of cross-subsidization of the tariff. As has been talked about, the tariff is set as a social tariff. But using a larger utility, it means that you can cross-subsidize with the larger operations of the utility from the urban areas. You can cross-subsidize with the smaller informal settlements where you have a high amount of population, but you cannot set the tariff as high as should be because they don't have the capacity probably to pay. But that also needs some studies to be able to establish what the levels would be. In Rwanda, for example, they've got a particular approach which takes care of community called Umuganda, where the community itself identifies who are the vulnerable within the community. And then those would be use a different tariff, a different approach. Issues of quality of service. The regulator is first of all concerned with the quality of the service before introducing the tariff. So having standards in place, and for rural areas, it is really based on what is minimum to be able to provide quality service. So as a start, regulators are looking at water quality issues to ensure that they can set standards for water quality that the service providers should strive to attain. Then minimum service levels are also being set for the kind of infrastructure that can be used. So looking at borehole systems and other forms of service provision, starting with a graduation to small pipe systems as a minimum for service provision. These are also easier for the utilities to take over in the short term as they try then to
also see how best to organize of service provision. In Rwanda, again, the example is that for the deconcentrated infrastructure, what they're doing is they're placing this under youth-driven organizations. So the youth are also being empowered to be able to operate the services, but using the oversight of the utility for this. Then, of course, the idea is to attract financing for innovative solutions. In Kenya, they have what is called a Water Services Trust Fund. This is a specific vehicle that mobilizes funding for low-income areas, trying to take care of infrastructure for the low-income areas, taking care of service resilience issues, adaptation to climate change, and so on. So these special purpose vehicles are meant to ensure that there is some investment that is going into the low-income areas. And this is also done with close consultation between the utility and the community in terms of the solutions that are being put into practice. In Lusaka, for example, in Zambia, they have different models of sanitation that have been developed for the informal settlements. And these have been done in consultation with the community, and the community is able to choose what form of sanitation they can afford, but it is designed in such a way that it is appropriate to the environment, but also appropriate for the utility to be able to manage the infrastructure. At the end of the day, what we want to see is good sector performance. When the regulator is able to organize the sector to ensure that the communities, informal settlements, rural areas have minimum service levels at an affordable tariff and with good governance systems, then the regulator is able to ensure that there's good organization and the sector is able to move forward so that people are doing something and also partners are doing something and the sector is delivering impact. So this is what we are doing in the African region. Thank you very much. Obrigada. Muito obrigada. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ivone. Thank you very much, Ivone. Estamos iniciando agora a fase Now de we'll perguntas, begin a the sessão de discussion, Q&A. So we look forward to your tenho questions. já, estamos And recebendo algumas questões we que are already estão receiving chegando pelo some chat. questions E that eu we're vou receiving through the chat. diretamente, então, And I'll começar quite a directly endereçar as questões que chegaram. address the A primeira questions that have delas been chegou sent. para, nominalmente, para Cíntia, foi feita pela Eliana Kitahara, Then we have da ABS de São Paulo. from E Abe. ela pergunta, Cíntia, a Ana está analisando as tarifas que Anna estão is sendo analyzing the aplicadas tariffs em that are modelos being de applied gestão in compartilhada de shared saneamento. model management. Elas estão She's incluídas asking em if they are estudos included in na studies norma de referência que você as to citou. the O que standard você poderia falar para a gente sobre standard regulations essas that you mentioned. estruturas What can you tell us tarifárias about these utilizadas tariff structures that nessa are being gestão used compartilhada? in the shared Obrigada management pela model pergunta. approach? Gestão Thank you for the question. compartilhada, aí eu fiquei na Shared dúvida se eles estão management, I falando don't na quite understand what they mean. desverticalização, Do they mean se ela lack está of falando na parte verticalization? Does she das mean PPPs. public-private De toda forma, a partnerships? gente I don't really está understand the fazendo um estudo question. geral But anyway, we're doing an para overall avaliar study até a to sensibilidade de assess pagamento do usuário. if E na users can parte de actually estrutura tarifária, afford. a gente está As avaliando, to tariff inclusive, structure, essa we are sensibilidade de looking at mudança de um bloco para to o outro. Então, a gente the está one block avaliando to os the valores change, das tarifas, how sim, the porém, prices are with the tariffs, para but fins de diretrizes, né? for Porque a guidance, nossa norma, really, ela because dá diretriz e our quem define efetivamente a standards give tarifa é o guidance regulador as to this, internacional. but Então, the vai além da international nossa decides the atribuição. tariff, so it's not A really something gente we do. We olha don't os set the problemas prices. decorrentes We de look at the alguma problems, we review questão the problems de relações entre dois privados, connected por exemplo, to na the questão de private verticalização, e a gente providers and the traça verticalization issues, regras para and then we facilitar a set regulação do rules to infranacional. Mas help a the gente, international valores regulation, but especificamente, a gente não price entra nessa setting questão. specifically we Mas a gente don't está set. avaliando para fins de But we do diretrizes. assess for
guidance purposes. I'm trying to interpret the question, Cynthia, what Eliana means with her question. I'm thinking she's asking about the follow-up that agency does, thinking about CISA models and shared management and others who operate with the support from the operator, the utility operator, and other services for water distribution and something with sewage. So there are tariffs that are charged. Like you mentioned so well, it can't be free. There is a need to be paid. So I believe this is her question. I see what she means. I Então, a see what gente she means fez now. a gente fez até Look, umas visitas em loco we've paid some visits in e a gente person fez algumas and we avaliações e checked assim, some assessments and we são ran some trabalhos que assessments. são feitos há We're há speaking muito of work that tempo, is being que done for a ajudam long muito time now, ao que that a has melhoria helped da a lot qualidade to da improve prestação de serviço. the service providing Porém, o que quality. a gente However, identificou em certas what we've situações é que muitas vezes a identified tarifa is that CISAR é maior que uma oftentimes the tarifa social. tariff is Então, higher than social tariff. eu destaco a So I importância want to de highlight quando the possível a importance gente as to conseguir when colocar, possible ganhar to escala e always colocar para gain dentro a scale. possibilidade do subsídio cruzado. Porque So quando você presta um serviço de forma isolada, você não so that tem we a can possibilidade enable do cross subsídio cruzado. subsidies Então, because if you muitas do in vezes essa niche, população está pagando in mais an caro numa isolation, água do que uma the população que está population recebendo a pays tarifa more social. Então, than the social tariff. a gente So tem que levar isso em I think consideração that needs to também. be taken into Quando a gente vai consideration. separando e When we desmembrando as separate and soluções dismember the e a gente não tem solutions, aporte and we de do not subsídio have direto do funding of governo, ou direct mesmo subsidies tendo, from the government, ele or não é if you suficiente para do, ter uma tarifa if the mais barata, government mas eu vi subsidies do casos not de help tarifa lower tariffs, but de I've seen 30, lower tariffs at 35 30, reais, 35 real. quando às vezes no Rio de Janeiro And é in Rio, 20. sometimes it's 20 Então, real. So eu sei que é polêmico, I know this is a rather mas controversial topic, a gente, but still, muitas nevertheless, vezes eu fico muito preocupada, oftentimes I sabe? get very Em concerned relação a essa questão as to do rural the sair. rural Eu sei que não é tão simples, eu being sei que são out of the soluções picture. I diferentes, know eu sei it's que é not uma outra simple. I know there are situação, different mas solutions. às vezes a gente There are pode different trazer scenarios, but possibilidades de oftentimes we soluções can pelo operador, bring pelo possibilities operador já through the existente, operating, through existing operators, parcerias through com outros tipos de partnerships with tecnologias, other para a gente types of conseguir technologies, manter um subsídio so cruzado we para can algumas keep cross áreas, subsidies porque for muitas some vezes other essa areas. população vai precisar Oftentimes, populations de um will subsídio need tarifário, a tariff e se a subsidized. gente isolar o sistema, And a if we gente não isolate consegue the esse system, subsídio. we can't quite get it. Perfeito. É Perfect. polêmico, eu It is acho que controversial indeed. Indeed, I Eliana agree. está I sempre think aberta a uma Eliana is polêmica always e vai open to refletir controversial, sobre isso and she bastante. will Vou ter oportunidade de reflect upon conversar this com point. ela. We'll have opportunities to É, discuss this further later. Me chegaram Now, muitas I've outras got perguntas, several deixa eu other questions here. voltar Let me aqui. just É get to difícil them. olhar It's no not easy computador e mais o to telefone celular, look pelo at the menos cell para uma phone and the pessoa da screen, minha idade, mas eu estou tentando fazer meu melhor. especially when you are Chegou my aqui age, uma but I'm trying to do pergunta my best. feita Well, pelo I just Alan received White, a que é question here consultor from independente dos Alan Estados White, Unidos, who e ele is an endereçou essa independent pergunta consultant para in the United Jimena. States, and he addressed this question to Jimena. Ele quer saber os relatórios emitidos He pela wants to SUNAS know nos últimos about anos the reports não incluem issued by indicador SUNAS de over the água não past few years. faturada ou perda de água, He says that mas os they do valores not para tal include indicador foram non-revenue publicados water, pela SUNAS para but the cada values empresa for de água this urbana indicator were durante published by muitos SUNAS anos. for Por each que a SUNAS urban parou de publicar water indicadores company de for água many years. não faturada Why ou did you perdas de stop água? Eu não sei se publishing a Jimena revenues tem for mais indicators for informação para non-revenue nós. water or water losses? I don't know if Jimena has this Clarissa, information me to parece que share la with pregunta us. está direccionada a lo que es el ámbito I urbano. believe that this question is not for Creio que me. sim. Sí, justo Oh, esa okay. This question is información no la about tengo the detalle urban en este setting, right? momento, pero Okay. podría alcanzarle si me pasa su I contacto don't have this para information brindarle in la details información at sin this problema. moment, but I can send you this information Certo. if you share Alan your White contact details, so I can share more accurate participa information with you. bastante em atividades aqui da ABS, a gente tem o contato dele e poderíamos He estabelecer aí participates a lot uma linha direta in the entre activities você that e we ele, hold here at porque Abby's. We realmente do foge have his pouco contact aqui details, do so we can assunto put you two in touch da nossa because sessão, this né? is a little bit beyond the Tem scope mais of uma our pergunta para session. Jimena.
Okay, so I have another question for Jimena. às populações Someone is mais congratulating you vulneráveis for e gostaria de supporting saber quem paga os operadores, the os most vulnerable responsáveis pelas population. So atividades necessárias this para person manter wants to os know sistemas who em operação. pays the operators, those responsible for maintaining the system La organización, como operational. mencioné, Well, las the organizaciones comunales se organization, as I organizan, mentioned, ¿no? and Conjuntamente y justamente designan un community presidente, un organizations tesorero, organize una themselves persona que se hace jointly cargo de todo el tema de and then rehabilitación, ¿no? de los choose sistemas y justamente de la a operación y el mantenimiento. president Y es and justamente someone con who is going to be responsible for el the monto recovery anual of systems que mapean, and ¿no? a operation través de and su plan operativo maintenance. anual, como ya mencioné, And que with the annual hacen la repartición, ¿no? del porcentaje que amount debería ir that a they esta analyze persona. through the Esta national persona es plan, capacitada they are por las able to municipalidades, distribute, por las áreas técnicas to municipales, allocate ¿no? the para que pueda percentage that realizar should go to each el, person. la operación y mantenimiento de manera efectiva. This ¿no? person Porque is then como trained vemos temas específicos como by cloración de agua, ¿no? Tiene que municipalities and the local respetar ciertos government parámetros to que los carry out this establece el maintenance and Ministerio operations in an de effective Salud. way. Entonces, We have some como effective me and preguntan, some más que nada el pago es a través de aspects presupuesto that que need to be justamente in se han line with the creado para parameters set by the todo el Ministry año, of ¿no? Health. Entonces, hace una So regarding mensualización y se payment, establece the payment is done un through pago. this budget that is mapped for the whole year. Obrigada, We Jimena. establish a payment Estão for this chegando mais specific service. contribuições aqui. We just O received Luciano Feltrão, da other Sanepar, questions here. We have one from a Luciano. Sanepar é a empresa prestadora de serviços de água e From esgoto no Sanepar. Paraná. Sanepar is the E water ele and conta wastewater que na Sanepar treatment temos o and saneamento utility rural, in no qual Paraná. a empresa He says that in disponibiliza às Sanepar, they populações have e rural water and equipa sanitation o services in poço which the com uma company bomba makes e uma bomba the dosadora pipes de available and tratamento, equip wells e a with a comunidade pump. elege operador do And the sistema community e ele fica then elects an responsável operator for the pelo system. mesmo e And feito this person is rateio then entre a responsible for the comunidade system, para pagar a and luz they e o produto will químico share para o costs sistema. E desse among the rateio community sai o salário do for operador. energy and Eu also creio chemical que products. identifiquei And from this apportionment, na they are palavra able da to Jimena que é pay esquema the bastante operator. Well, assemelhado from a what esse, né? Jimena Não sei said, se você I think this is quer very fazer similar algum to the system comentário, that they ou a have gente there. I don't poderia know também if passar para Jimena Ivone, wants to make any other para comments, but ela I nos think that we can contar se also lá na turn it over África to Yvonne so that she can esse talk a é little bit more esquema about que what também é happens seguido. in Africa if they do anything similar Não in sei, Ivone, Africa. você gostaria de falar? Yvonne, would you like to talk about this? Do you have a similar system Creio in que Africa? não nos ouve? Yeah, thank you, Marisa. What we're doing in Africa is not exactly the same because the responsibility for rural is being transferred to the utility. It used to be under the local authority or municipality. So because of the need to professionalize the management of the rural areas and also for informal settlements, all this responsibility for both urban and rural is being transferred under the utility. So the utility then uses the structure of the community to be able to support the operation and maintenance of the infrastructure. At the moment, the organization of the cost is still not very clear. It is something that countries are still trying to learn because it is new. It's only in the last 2-3 years that this responsibility has been handed over to utilities. So they're still trying to learn the best approach to structure this. And those are some of the examples that will be interested to learn more and on how the regulator can support that arrangement. Obrigada, Ivone. Eu recebi aqui uma pergunta, na verdade ela Thank está you, endereçada Yvonne. ao Jaime, a Jimena e a Ivone. Eu tenho uma Eu pergunta. acho I have a que question eu here vou for Jaime, Jimena, formular e and depois passo a Yvonne. palavra para I os will três na formulate this sequência. question and then I will pass the É, floor to the three of you. o Luiz quer Okay. saber
se existe Luis wants to sistema know único de if there cadastro de is a famílias de baixa unified renda registry seja system for definido o low-income público-alvo families da tarifa to social define the e se target existir, audience of the se social eles tariff funcionam bem scheme. And if there e se is de such a fato thing, conseguem does it capturar work well? as And famílias can they, in efetivamente fact, necessitadas capture de the subsídio. families that are effectively in Jaime, need of você gostaria de subsidies? começar? Jaime, would you like to start? Sim, claro, Marisa. Sim, nós temos previsto a Yes, thank you, existência do tarifário Marisa. social e a We regulamentação do have respectiva a define social tariff exatamente registry. quem pode aceder ao tarifário social, Our regulation defines que exactly passam who por can be várias a hipóteses. beneficiary to Por this exemplo, social quem tariff system. tenha, And there are many eh, different quem tenha criteria. acesso ao rendimento For mínimo example, nacional, those who have demonstre access através to the da declaração minimum de national imposto, declaração wage de renda, não é? and those Que who show a in their família tem rendimento income inferior a determinado return montante. that their families have an income lower Há than conjunto a de certain critérios bem amount. definidos que So permitem dizer que there's a set of well-defined criteria that allow us to say that as long as this user fits certain criteria, ele tem I can acesso ao write the tarifário criteria in the social. chat if you Portanto, want, isso but é as fácil long as identificar quem tem users acesso. fit a certain O problema que criteria, nós they will have discutimos cá access to our não é social esse, tariff já scheme. So it's foi, very mas easy agora for não us to é esse, identify who will have temos que access to transformar that. o tarifário This is not social em no longer a problem obrigatório that e we automático. have. Now we want E to não, make como acontece our agora, social tariff em an que, obligation, sendo uma something that is recomendação, automatic. alguns Today, muitos municípios já o têm, it is mas just a alguns não o têm. recommendation. So many Portanto, municipalities se tudo don't have evoluir this como social queremos, tariff passará a ser scheme. automático, o que quer dizer que But if o things operador, evolve as com we base want, no this critério, social tariff nos scheme will dados become automatic, disponíveis meaning estatísticos, that operators, todos os utilities, usuários que based encaixem on naquelas statistical situações data, automaticamente every vão ser user beneficiados pelo that tarifário fits social. into Eu vou the procurar estes criteria will critérios e automatically vou pô-los no be chat benefited para que from possam depois our social tariff. partilhar I will com look quem for entender, certo? these criteria so that I Certo, can obrigado. share them with all of Se you houver in the tempo, chat, inclusive, okay? você pode Of voltar course, if you ao have ponto time, Ok, you ok. can votar, also tá? Não, sem problema take the nenhum. mic again to talk about this. No Jimena, problem. você gostaria de nos Jimena, contar como é feito esse cadastro can no you Peru? tell us a little bit more about this registry and the criteria used? Bueno, para el tema de los subsidios cruzados ya a nivel urbano, nosotros no Well, contamos con un registro único de regarding datos. gross Nosotros tenemos subsidies justo el sistema de at the focalización urban de level, we don't hogares, que have es a el CISFO, unified que es registry. We justamente do la have a identificación de familias localization system, a en household situación de localization pobreza, y también system, tenemos which otra base de datos helps importante us que es la ENAO, identify que es la families Encuesta living Nacional de Hogares, in que en base al cruce de esta poor data situations. justamente se establecen los And niveles para we el also tema de los have our subsidios. national Ahora, en el caso census, de la parte rural, household como census, ya and mencioné, as ellos we establecen cross, tarifas, es una cuota familiar y justamente es una cuota familiar as de we la cantidad compare entre these ellos, data, we como are ya se able to explicó. establish who will Entonces, benefit from ahí no es this necesario el social tema tariff. de, We also have a family quota that is del calculated, cruce as de I datos, mentioned simplemente before. la identificación, ¿no?, de cuántas organizaciones So comunales existen. Y es ahí que sí existe una base de in this datos que case, la we don't need construye to el Ministerio de cross-check the Vivienda, que data. es We el just ente need to rector, identify y how esto fue many construido community ya a partir del organizations there año are. And this 2014, is a 2015, database y se ha organized by ido the Ministry of retroalimentando, ¿no?, Housing. con el paso de los And años. this Y esa es has la been base que nos around sirve since para identificar estas 2014 and organizaciones comunales. 2015. And this is a system that is being fed every year. Certo, And this então, database apenas works a for us to identificação identify de onde these estão as people. comunidades que se Thank organizam you. para ter o serviço. So, Não há uma Yvonne, tarifa how about social. you? hecho, esta base de Okay. datos, Actually, claro, Jimena, bueno, la again, tarifa can social, you bueno, expand a little podríamos bit decir more que es on la that? cuota familiar, porque no Well, es una tarifa. Certo. Entonces, this social sí, esta tariff base de is datos se ha a family ido quota. It's not a mejorando con tariff el per transcurrir se. del tiempo. De So hecho, hay una this pregunta en donde database recogen la capacidad de pago has gotten better de las over time. personas, ¿no? Pero muchas veces And esta base de datos o estas preguntas se han ido recogiendo a partir de los municipios. basically, they are Entonces, able to cuando la detect SUNAS ha ido también a recoger people's información, muchas veces payment cruzando la información no ha sido la capacity misma. Entonces, es through this difícil confiar en database. estos So when datos. SUNAS Eh, tries to sí, recover this eso. information, many times we try and cross-check Obrigada.
these Passar a data, the palavra data para that we Ivone have. sobre Okay, now I'll pass the floor a to mesma Yvonne. questão. Yvonne, again, is the Se same você quiser que eu question. repita, Do Ivone, you have any a kind of pergunta unified registry? fala If you se want me to existe repeat the sistema question, único de please let me cadastro know. de famílias de Well, baixa the question renda is para que there seja a definido o unified registry público-alvo system da for tarifa social? low-income families to define se the target vocês não audience têm of your tarifa social social, tariff o program? que você Or nos conta? do you have a social tariff scheme? Go ahead. We do have social tariff schemes in the different countries. There is no unified registry per se. As per the example that I gave for Rwanda, for example, they use a community-driven approach. So the community identifies who are the vulnerable within the community, and these names are submitted to the municipality, and the regulator has set a special tariff that takes care of the vulnerable. In other countries, because there is no registry, there is no way of there's no structured way of identifying the vulnerable. What the regulator has done is simply to set a social tariff for the low income areas. These are for where services are accessed through what are called water kiosks or public taps. So the tariff which is set there is a social tariff. It is below the cost of service. And for the rest of the country, they have also a lifeline tariff if you are on a metered tariff. But for non-metered tariff or for public stand posts, they have a special tariff that is below cost as a social tariff. So that applies across all low-income areas, so long as you get water from a public tap. Obrigada, Ivone. O Luiz endereçou uma pergunta para a Cíntia. Eu vou fazê-la agora. Luis addressed a Como as question dificuldades de to Cynthia, atualização and I'll ask de it now. cadastro do CAD único, daí pediria para a Cínthia explicar With the a todos difficulties essa to conjuntura update aqui nossa nacional the de o que seria o CAD registry, único, que tem sido a tendência para definir o público-alvo da tarifa social. Como que isso pode what have afetar you a been using implantação e o to alcance da tarifa social? identify the target audience? How can this affect the implementation and reach of social tariff schemes? Obrigada. Então, o cadastro único é o cadastro nacional, único nacional do governo, em que a gente So tem the Unified toda a Registry população is a database beneficiária of the government where we bring together programas all do of the governo federal. beneficiaries of programs created by the federal A government. ANEEL já usa o CAD único como base, ANEEL né, uses para a tarifa our social. Unified E Registry assim, eu acho que pode não ser o the ideal, mas é o melhor foundation que for nós our temos. social tariff Só que a gente scheme. tem que It might tomar not muito be ideal, but it's the cuidado, best thing we porque have. However, para a we gente must be saber qual a very população que a careful gente quer because atender. Porque o for CAD us to único em know alguns estados, ele what chega a 65% population we da want to serve, população. we must Então have some criteria. The número Unified muito grande. Registry in some Então, areas, it a includes ideia é usar como 60% base, né? Eu of acho the que já population. It's a very large alguns number. So reguladores the idea já is têm to usado use como it base as o CAD único para a a tarifa social, mas eu basis. acho que Some é a regulators melhor have been informação que a using gente the tem. Unified E a Registry ideia é as the conseguir fazer com database que essa for informação the social tariff esteja scheme. And I think that this transparente e is the disponível para best os information operadores e para os possible we reguladores, para que a have. gente And possa our traçar goal is to make this esses critérios de information tarifa social. transparent to regulators so that we can Existem ideias outline também de usar these subgrupos dentro do CAD social único, como tariff Bolsa Família, por criteria. exemplo, We em algumas also want to situações, use para usar mais de subgroups um within nível the de tarifa Unified social, Registry, such as que eu the acho que Bolsa também é uma Família boa Cash ideia. Transfer Mas eu program acho so que that we hoje o can use CAD another único é o level melhor. A of social ideia é tariff, a which I falta think de is a good idea, atualização but I think that do today CAD único não é the justificativa para lack não usar. Eu acho que a gente tem que of tentar atacar a causa update e to the buscar essa Unified atualização de Registry dados system is no cadastrais do justification CAD not to único, use this. We porque eu must acho que attack the hoje é a melhor cause and informação que a gente use tem. the data that we have in our Unified Registry because I think this is the best source Obrigada, of Cíntia. information that we have today. A Jéssica Pereira Thank you, dos Santos fez Cynthia. uma pergunta Jessica genérica. Pereira dos Ela Santos gostaria de asked a saber como tem generic sido a question. adesão She would like to dos know usuários aos about the programas adhesion vigentes de of tarifa users social nos to seus the países. current social tariff programs Existe uma in your percepção tua, countries. Cíntia, começando pelo Brasil? Is there Então, eu acho que
Quem tem Datum que about buscar that? esse What do grupo you da think, tarifa Cynthia? social Well, I é o think regulador that junto com o operador. Então, se identifica regulators quem are que the ones that precisa need pelo to CAD, target pelo critério estabelecido, porque no the Brasil a gente também tem beneficiaries. critérios They normally identify específicos people municipais e in regionais, isso need dificulta. A gente through precisa the uniformizar. database. In Brazil, we have some Mas eu acho que o different operador criteria e o regulador sometimes, têm which que fazer makes essa things busca harder. But I think that operators and regulators para are que a the gente ones possa that avançar, need to para que a gente possa do identificar quem this realmente search precisa so that we receber, como eu can falei, advance, so receber that esse we can serviço e fazer identify essa those ampliação. Hoje a who gente tem receive algumas this service, who restrições need que to eu acho que a gente receive tem que this caminhar para service. tentar Today, we acabar com do essas have some restrições, restrictions, and I think percentuais that we aleatórios que foram must estabelecidos move até towards X% de ending tarifa these social. Esse é restrictions. um There were problema some que random eu acho que isso só exclui a percentages that população que were precisa receber, tem established lugares que é até around 5%. the É um social problema tariff, and this is a de problem. equilíbrio Sometimes it econômico-financeiro do excludes contrato, então a gente the tem que population reequilibrar that should e be buscar esse receiving subsídio necessário, this mas a gente não pode excluir a incentive. So we população que must precisa. Então, try a ideia, and como eu falei, é include focar na tarifa social everyone e in ver como need. que a gente faz para fechar a Our conta, idea, as I e mentioned, quem is vai to pagar esse focus subsídio on cruzado, social seja tariff ele schemes regional and ou entre usuários. try and Obrigada, Cíntia. identify who Vamos should pay for this passar agora cross para o Jaime subsidy. para os comentários dele Okay, nesse thank you. Now tópico. I'll pass the floor to Jaime so that he can make some comments around this. Jaime, você está com o microfone, eu acho que desligado. Jaime, you are on mute. Certo. Estão me ouvindo agora? Okay, Sim, perfeito. can you Muito hear bem. me? Queria Good. completar o que disse há pouco, dizendo que Well, para ter acesso ao tarifário social to é have pesquisado access to our social na tariff, informação estatística das entidades respectivas os we aglomerados com rendimento normally have igual ou inferior a cerca de 5 we have a mil list of criteria. So euros we have, for anuais. example, people with an Os income beneficiários de prestações da Segurança Social como lower than complemento 5,000 solidário para euros. idosos, We also have beneficiaries ou seja, of pessoas que ganham cash pouco, transfer que estão programs and also contempladas por esse sistema da beneficiaries Segurança Social. E terceiro who são os have beneficiários low income. do They are all subsídio social de contemplated by desemprego. our system. Portanto, We estes also três have grupos, the se eu estiver beneficiaries num of destes our três grupos, unemployment subsidy eu program. posso, So these three groups are posso aceder included. If you are in one of these ao tarifário groups, social. you Certo? can Era essa a pergunta? Ou havia mais alguma? access the Não, social tariff. Era Was essa, that the né? question? Was there any Sim, other essa question? mesmo. Como eu disse, só Okay, para terminar, good. neste momento o que estamos Well, as I tentando é mentioned, que o just to tarifário social finish, seja universal e now automático, we are trying que até o to momento make this o universal que tariff está an previsto automatic é and que o cidadão peça a para system that is aceder ao accessible to tarifário social everyone. porque Now, cumpre uma ou mais the dessas social três hipóteses. tariff is E muitos given cidadãos at the request não sabem, of não citizens, and tomam now we are trying to iniciativa. make it E, automatic because portanto, o objetivo many é que citizens do not automaticamente, know com base about na this informação initiative. do subsídio de Our desemprego objective is that e do automatically, complemento solidário based para on idosos e das information declarações da about renda, age todo o group, usuário que entre unemployment, pelo menos num employment desses grupos, status, and automaticamente income. é-lhe As long as the aplicado o user tarifário meets social. one Isso é of um these salto criteria, importante they will para automatically be included in garantirmos the que, social obviamente, tariff todos system. são This is an contemplados por essa important leap possibilidade. for us to guarantee that everyone Obrigada, will Jaime. be Nós included temos in mais this 8 system. minutinhos na nossa Thank you, sessão. Jaime. We Eu have estou 8 more recebendo minutes muitas left in our questões. session. Eu vou formular duas questões e I'll ask vou two passar a questions todos and para que I'm tentem going respondê-las to ask this em question to um all of you, tempo aí actually. de 2 minutos cada If you um. can, Eu acho in que a 2 gente minutes, já everybody can address this one podemos question I'm passar going to para a ask, conclusão. and then we'll conclude, A okay? pergunta é: como que as agências How reguladoras, can vocês regulator todos aqui fazem agencies, parte de uma, and you're all regulators dentro de agents, suas you're part competências, of agencies podem or contribuir regulators, para que how as can we populações help em so áreas that rurais populations in isoladas rural areas, possam ter in acesso isolated aos areas, serviços de can saneamento? have access E to também sanitation o services? mesmo Luiz, ele pede para que a gente fale sobre a importância And we de se speak of the regulamentar importance soluções of alternativas, regulating regulamentar soluções alternativas. and Isso é regulates importante, né? alternative Para solutions. o I repeat, atendimento de regulate alternative populações solutions em áreas rurais to e meet the isoladas. demands of people in far-fetched or Vamos isolated rural seguindo areas. uma ordem, eu So acho que let's vou start passar a with palavra para
Cíntia, depois Jimena, Cynthia, depois then Jimena, Ivone. then Ivone, Concluímos com você que acabou and de falar then agora, Jaime. Jaime will be Cíntia, last, por okay? favor. So Cynthia, if Tá you please bom, address. excelente. Excellent, thank Eu you. acho que eu cheguei a falar sobre isso na minha apresentação. A ideia, eu acho que o The regulador ele tem um papel idea is essencial the nesse regulator processo. has É o regulador que vai trazer a uh, transparência dos números. Como a eu falei, a regulator gente will está make trazendo na norma transparent de metas de universalização, figures because we trazendo have mais, dando more transparência, né, e standards, bringing evidenciando ainda transparency, mais que o putting papel da more evidence, universalização, the o role responsável pela of universalização é o titular. universalization. Então, se The você tem holder is the contrato que actual owner. So you have aborda a uma contract parte that que approaches resolve o problema, né, que trata de someone uma who área addresses daquele problems, who município, deal with o the one regulador area ele of the tem que municipality. mostrar como que aquele contrato performa em relação às metas estabelecidas, mas como Regulators que have está a to outra think área. of Então, a the ideia é que o set regulador targets, but regule other todo o areas too. município So e regulators mostre como has que está to o regulate andamento da the universalização em todo o municipality município. Então, acho and que see, o and regulador see how ele tem um papel universalization essencial is nesse happening processo all de over. So cobrar da that's transparência, essential role cobrar o titular da to transparência actually para que todos find sejam more incorporados transparency, no demand processo da more transparency and universalização. seamlessness, so E everybody's mais uma vez o incorporating regulador, universalization. And the eu acho que regulator, as soluções and I think alternativas, the elas são alternative essenciais nesse solutions processo. A gente tem um are Brasil muito essential grande, com because our características country is geográficas very muito big, the diferentes. geographical Então, a gente features are all precisa very de diversas different. So soluções we need para que several a gente solutions, consiga not the avançar one na fits all, or universalização. one bullet, E nessa norma one silver bullet. 08, que é de And with universalização, a our gente new traz o que já legislation, está na lei, que o papel dessa it's regulamentação actually específica das stated that a soluções, ela vai specific ser do regulador role infranacional. Então, for ele vai ter que trazer a qual regulator is característica, em que international, means situação é they will say possível what trazer uma features solução in what alternativa, em que situation is situação que a possible to gente have não vai alternative avançar solutions, com rede. E and eu acho que where we isso will move pode ser on with new prestado também networks pelo and connections, operador, fazendo, and na medida do that's possível, acordos e cooperações com how to outros work tipos de with tecnologias, cooperation, prestadores de serviço, para que and possam atender com diversas tecnologias so we can, e atender with toda a população. different, Muito obrigada, Cíntia. Deixa eu thank falar. you, Vamos Cynthia. passar a palavra agora para Jimena, por Let's favor. pass the floor to Jimena. Sí, creo que lo importante para que I think it's el regulador important pueda seguir participando de so manera that óptima con regulator el can ámbito keep rural es on seguir being part of this participando de manera equation in an articulada, en nuestro optimized caso, manner. dadas nuestras competencias con los diferentes They actores que need nos to be permitan llegar well hacia ellos, ¿no? En el articulated. In caso our case, del we work Ministerio with several de Salud, stakeholders and ¿no? actors Y en who el caso help del us Ministerio de Vivienda to tenemos reach un the trabajo population. So articulado we work tanto with the Ministry para of Health, participar en la evaluación de Ministry of proyectos de inversión Housing, o para and we participar also en work so el that seguimiento all del buen are part of establecimiento de la cuota investment familiar. projects, Eso por and ese lado, also dado nuestras they competencias can que son keep un poco up and limitadas, oversee ¿no? Que es más un seguimiento de la the buena familiar aplicación. quota, the familiar Y en el quota. caso de So la aplicación de soluciones no our convencionales o estas powers are tecnologías, limited, but en it will depend en of la good última applications, of modificación de nuestro decreto non-conventional legislativo 280 application que of our justamente expedido en solutions. diciembre del año pasado, When we saw the last existe ya una change modalidad de in our prestación legal de los framework, servicios there eh, is a de new modality de for manera service especial, que es providing servicios prestados en condiciones especiales. that does a Entonces, special esto kind of ya treatment. le da la Service apertura a la providing under SUNAT para que special pueda circumstances, as we call regular, that. ¿no? La So calidad de they este give this servicio, ¿no? opening to the Servicios agency so they colaterales can o los regulate the servicios quality of the prestados en service. este tipo de And I condiciones que mean, puede incluir essential alguna services tecnología or no collateral convencional. services Pero es un camino providing the largo, specific services that aún can use some no está non-conventional implementándose, pero service sí ya providing. But it's a estamos long way. aperturados de We're still manera not legal para hacerlo. implementing, but we Obrigada. do have the legal Minutinho, framework to do so. Ivone. Thank you. Thank you very much. Ivone? Yeah, so very quickly, the same approach which we are trying to use for developing a framework for rural regulation, we did that for sanitation regulation as an association. So we developed a recommended framework at the regional level, which is being implemented by countries to strengthen sanitation regulation, which means combining both sewered and non-sewered solutions. So regulators have implemented this, and what they're finding is that it is easier to create what they call joint implementation teams at the city level that involves different stakeholders, including municipalities and community representatives, to be able to implement sanitation solutions and define what are the minimum standards all the way from containment up to treatment. So that is helping to cover the entire area. Thank you. Obrigada, Ivone. Jaime, você fecha.
Thank you, Jaime. You Muito can obrigado. close the Muito comments. rapidamente, Very o que o quickly, regulador pode fazer é, what the primeiro, regulator trabalhar can do ao is nível da work organização do setor, organizational garantindo level que, by através de organizing the medidas, sector that, nomeadamente de thanks agregações, to possa measures, naturalmente they baixar can custos unitários naturally facilitar o decrease financiamento sanitation costs de and help the população funding com maior renda, of relativamente à população de menor low-income renda do seu populations. território de abastecimento. Oh, Segundo, secondly, rever e propor alteração the na regulators can legislação de review modo a the incluir incorporation of condições de legislation acesso a so esses that they serviços can include para esse tipo de means of população. service access for Terceiro, this profile garantir population. informação não só Third, geral ensure sobre o setor, information mas not específica only to the do one acesso stakeholder, dos but povos a esse specific serviço, as com to the indicadores people who específicos are também para essa situação. and Quarto, specific with the situation. promover Fourth, capacitação dos operadores para eles lidarem promote melhor com essas situações e operators terem acesso training so à they can melhor better deal with the tecnologia para essas situations, have situações. best access to Sexto, technologies. garantir que nos Six, contratos ensure that in está all prevista a contracts is inclusão actually do stated serviço the a essa inclusion população of e não é service esquecido. to this population. Sétimo, So the poor population is garantir not que na regulação forgotten. económica And são also include criadas that estruturas economic tarifárias que regulations, protegem they essa have população, nomeadamente structural através do tariffs that primeiro protect the bloco, nomeadamente population através da and tarifa through social. social Eh, tariffs. So Sétimo, o regulador deve seventh, the pensar em regulators termos de qualidade de need to serviço, quais think são as of exigências de service qualidade de providing and serviço what are das demands and zonas what rurais, service in rural certamente mais areas, baixas do what are que lower nas zonas, than nas zonas and what is urbanas lower e and deixar isso less claro optimal in naquilo que são urban os indicadores de qualidade de serviço e regions. suas metas. So it becomes very Último, clear. na And regulação da last but qualidade not de água, least, porque queremos que a qualidade water de água collection seja and treatment, igualmente boa nas because we zonas want the water rurais, quality to criar be just as good in mecanismos de rural areas. facilitação So do there must apoio a be, essas so pequenas new comunidades mechanisms no need to controle de be qualidade de created água, to portanto, ter facilitate the mecanismo support próprio of de water apoio policy. a essas And comunidades que, obviamente, os these are operadores the maiores communities that não necessitam. larger isso no operators essencial. usually do not cover. Obrigado. And I would say that is essential. Thank you. Bom, agradeço, estamos assim em cima da hora, agradeço muito a Thank you so participação do much. Jaime, Request da for Cíntia, time. Thank da you, Jaime, Rimena, da Cynthia, Ivone. Espero que Jimena, a gente tenha Yvonne. outras Thank you oportunidades so de much for trabalhar joining us. Well, hopefully we'll em have eventos more da Aves. Foi opportunities to muito see each rica other a again. This nossa was a sessão. very rich discussion. E vamos, e And concluindo, in conclusion, após o nosso intervalo after our da break Brasil Water Week at Connection, Brazil Water Week a nossa Connection, próxima sessão our vai next tratar de session avanços no will reuso de água, address tecnologias progress e in water políticas para use, uma gestão technologies and hídrica policies for sustentável. sustainable Agradeço a water todos management. mais uma vez Thank e you tenham uma boa and tarde. have a good afternoon.